eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que paralisa e que talvez pode estar te paralisando, ou aquilo que pode paralisar no futuro. Quando a gente aprende a vencer, quando a gente aprende a lutar contra aquilo que nos paralisa, nós conseguimos caminhar bem mais. Aqui nessa história, o povo de Israel estava saindo do Egito, eles já tinham visto as 10 manifestações de poder de Deus, né? As 10 manifestações de poder, eles já tinham presenciado todas elas. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 14, verso 8: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefom. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Quando a gente olha aqui no verso 10, e se não tivesse o verso 11 em diante, a gente ia falar: puxa, no momento de crise, eles clamaram a Deus. No momento de dificuldade, eles levantaram a voz para Deus. Mas nós vamos ver que nem todo clamor agrada a Deus. Nem todo clamor agrada a Deus. Depende muito do Espírito que está sobre mim quando eu estou clamando. E você vai perceber que claramente, vai comigo nesse verso seguinte, no verso 14: disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha aqui para mim agora. Então, eles começaram a clamar a Deus, mas você vê que o conteúdo do clamor, e era o mesmo que eles falavam com Moisés, era um conteúdo de reclamação. Era um clamor que muito mais questionava a ação de Deus de tê-los tirado do Egito, do que de pedir socorro. Era um clamor que apontava o dedo para Deus, como se Deus fosse culpado daquela situação, e ao invés de olhar para eles, na verdade, e eu quero falar sobre isso, se você olhar aqui no finalzinho do verso 10, diz: temeram muito. É aí que entra o X da questão nessa história. Quando eles ficaram cheios de medo, e é assim que funciona nossa alma, nossas emoções, elas são assim. Quando eu estou com medo de algo, eu começo a colocar a culpa em alguém, eu começo a transferir a minha responsabilidade, ou o meu medo, eu começo a convertê-lo em culpa, colocando ela em alguém. E aí, porque eles viram os egípcios vindo, eles ficaram tomados de medo, então eles começam a colocar a culpa em Deus. E eles começam a falar: Deus é o culpado porque Ele nos tirou de lá, Deus é o culpado porque Ele fez isso. E eu quero falar sobre isso nessa noite. O medo, além de te paralisar, ele faz você apontar o dedo para quem não tem culpa do seu problema, para quem não tem culpa da sua dificuldade, para quem não tem culpa da sua dor, para quem não tem culpa da sua tragédia, da tragédia que você esteja vivendo. E ele faz você apontar o dedo para alguém. E o povo de Israel começou a apontar o dedo para Moisés e para Deus. O medo fez com que eles tirassem os olhos de fé e começassem a olhar: não, Deus é o culpado por eu estar aqui.
E quantas vezes eu e você já passamos pela mesma situação? Nós olhamos e tem uma situação difícil à nossa frente. Vou dar um exemplo aqui do seu Maurílio, da Marluz, um momento difícil pela frente, mas eu sei que vocês não estão com medo, porque a fé de vocês está baseada em Deus, amém? Por isso, e vocês vão receber o milagre de vocês, como você vai receber o seu milagre. Mas aprenda uma coisa, o medo, e eu vou te mostrar isso aqui, paralisou o povo e fez com que eles reclamassem, acusassem Deus. Vai lá comigo no verso 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o quê? Marchem. Então presta bem atenção, olha aqui para mim. Se tem uma coisa que o medo quer fazer com você, é te paralisar. E se tem um antídoto que vai fazer você vencer o medo, é movimentar, é agir, é fazer alguma coisa. Você vê claramente que Deus vira e fala: por que é que vocês estão parados, clamando a mim, reclamando, murmurando e apontando o dedo para mim? Vocês não vão vencer dessa forma. Vocês precisam movimentar, vocês precisam começar a fazer alguma coisa. Vocês têm que marchar, fazer, sair desse estado, porque o que o inimigo quer é que você pare ali. Tem muitas pessoas que, agora não, nós já estamos vencendo isso, a igreja está lotada hoje, mas tem muitas pessoas que, por causa dessa crise, elas estão paralisadas, às vezes colocando culpa aqui, acolá, fica o dia inteiro ouvindo que não presta, tudo aquilo que o inimigo quer, paralisar a pessoa, fazer com que ela pare. Você vê claramente Deus falando para o povo: o antídoto, o remédio para vencer o medo é marche, faça alguma coisa, movimente. Se você assiste alguns documentários de animais, muitos dos bichinhos lá que são, quando tem uma onça, né? A hora que o bichinho vê a onça, a primeira atitude do bichinho é ficar parado, eles ficam congelados, travados. O que faz com que eles fiquem paralisados? Simplesmente o medo é tão grande, que eles ficam parados, e a onça alcança e pega eles. Olha aqui para mim, se tem algo que vai te ajudar a vencer o medo, é movimente na direção de fé, movimente, haja, caminhe, faça alguma coisa, se exercite. Não estou falando na questão física não, estou falando se exercite na sua fé. Venha para a igreja. Está com medo? Vem para a igreja. Está com medo? Vai buscar Deus. Está com medo? Levanta as suas mãos e começa a orar no nome de Jesus. Deus me deu um sonho essa semana. Quando eu falo de sonho, você fala assim: o bispo tem sonho demais. Deixa eu já adiantar aqui. Desde que eu me converti, eu tenho sonho demais e tenho visão. Então, isso acontece muito. Então, eu tive um sonho essa semana. Tinha um homem que eu sabia que era uma personificação de um demônio. Ele me xingou no sonho, me xingou e tal, e eu comecei a esmurrá-lo no sonho, porque eu sabia que era um espírito maligno. No início meus murros, foi até engraçado no sonho, né? Até agora eu fico assim, no início meu murro era assim, não, devagarzinho mesmo, fazia assim, ó. Eu não dava um soco, eu falava: mas por que eu não dou esse soco logo, né? Porque eu sei que isso aí é algo ruim. Mas eu tentei 1, 2, 3, eu sei que eu fiquei tentando, de repente eu já estava dando soco, e fui aumentando, os socos foram aumentando, de repente, como eu disse que era um espírito maligno, era um rato. Peguei o rato na mão, porque era aquele mesmo que estava lá personificado em pessoa, e comecei a lançá-lo e a bater com ele no chão, porque eu sabia que era um demônio. É como se eu dissesse: você tem que enfrentar. Se você ficar parado, ele vai te paralisar, mas se você agir, você vai vencê-lo no nome de Jesus. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Resistir não é só ficar lá quietinho não, meu irmão, vai para cima do seu problema, vai para cima da sua dificuldade, vai para cima da sua situação. Falei com a Marlúcia, eu encontrei com ela anteontem lá na Goiás, estava andando, eu falei: olha, Deus quer que você enfrente, Deus vai te dar força para você enfrentar, vai para cima do seu problema, porque o que o diabo quer é que você pare. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quem não vai parar no nome de Jesus? Levanta sua mão e fala: eu não vou parar, porque eu não sou escravo do medo, que o diabo quer te paralisar com medo, meu irmão.
Ah, mas eu estou desempregado. Meu irmão, é fácil? Não. É fácil passar problema financeiro? Não. Mas e aí? O que você vai fazer? Vai ficar paralisado ou vai agir? Porque Deus vai mover se você agir. Deus falou para o povo de Israel aqui: olha, eu não quero que vocês fiquem parados me clamando. Eu quero que vocês marchem, eu quero que vocês ajam, se movimentem para vencer o medo, no nome de Jesus. Em filmes, quando tem lá um ladrão entrou na casa, muitas situações em filme mostram um pouco da realidade, né? As pessoas, às vezes, quando é criança, ou quando mulher em especial lá nos filmes, elas ficam ali parada, congelada, né, sem agir. Vi esses dias um vídeo que postaram num grupo. Dois homens abordaram uma mulher num estacionamento de um shopping, de alguma coisa assim, de um supermercado. E um deles entrou dentro do carro, e depois veio o outro, entrou, enfim, saiu com a mulher. A gente vê claramente que era... Quem viu esse vídeo? Saiu esse videozinho assim. Tá, eu ainda disse para a Regiane e para a Pamela, eu quero falar isso para as mulheres. Prestem bem atenção. Um bandido entrou no carro, você está lá dentro do carro, você tem duas atitudes. Você vai ficar quieta, e ele vai levar você, e ainda pode violentar, e vai roubar o carro, e ainda pode te matar, e ponto final. Ou você vai fazer alguma coisa. Eu falei isso para elas, falei assim, é para vocês gritarem. Ah, mas a Pamela ainda falou assim, mas e o homem vai atirar? Eu falei, não vai atirar. Homem não atira em mulher. Homem atira em outro homem, mas homem não atira em mulher. Então não pode ficar travada. Você mulher, aí entrou um homem dentro do carro, é um bandido. Abra a porta e grite, e saia. Não importa o que vai acontecer, porque o pior está por vir. Se você ficar calada e quieta. Quanto tempo que eu estou dizendo? O pior está por vir. Então você arrisque, mas enfrente o medo no nome de Jesus. Eu assisti aquele vídeo, eu fiquei indignado. Pensei, as mulheres têm que aprender. Elas têm que aprender a gritar, a fazer alguma coisa. Criança tem que aprender a gritar e a não deixar com o medo. Aí a pessoa está de lá coagindo e dizendo assim, se você gritar eu te mato. Não vai, meu irmão, porque ou te mata agora ou vai te matar depois. Quase entendo o que eu estou dizendo. A gente tem que aprender a entender como funciona a dinâmica da psicologia aí. Quando nós enfrentamos o medo, quando você fala assim, peraí, eu não vou ficar, abra o carro e sai, acabou. Eles vão levar o seu carro. Quase entendo o que eu estou dizendo. Eu falo, bispo, mas é para fazer isso? Você não vai reagir enfrentando, você vai sair no nome de Jesus. Isso é o medo quer te paralisar. O medo quer que você fique quietinho, porque aí sim ele vai fazer o que ele quer fazer na sua vida. Agora há pouco o Átila começou o culto e ele falou dos discípulos. Eu ia ler, mas não vou ler, só vou citar. Aí acontece o dia, Jesus morre, e antes do Pentecostes, bem antes, abra lá, é importante ler, abra lá, Evangelho de João capítulo 19, Evangelho de João capítulo 20, quer dizer, João capítulo 20, nós vamos vencer. Quem vai vencer o medo no nome de Jesus? Não é só isso não, é qualquer coisa, meu irmão. Deus está dizendo para mim e para você, olha, não deixa o medo, o medo quer parar você, o medo quer prender você. Olha aqui, capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo 19, olha o que está escrito. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, olha aqui para mim, o medo fez com que os discípulos de Jesus, que tinham visto tantos milagres, tantas manifestações do poder de Deus, mas o medo fez com que eles ficassem dentro de casa, com as portas fechadas, paralisados, travados ali dentro. Era tudo que o diabo queria, colocar medo sobre eles. Deus não quer, Deus não me chamou. Lá no livro de Timóteo fala, Ele não tem dado a nós espírito de timidez e de medo. Quem não quer esse espírito maligno de timidez e medo na sua vida? Então levanta suas mãos e fala, eu expulso, eu repreendo todo o medo da minha alma, das minhas emoções. Deus não me chamou para viver com medo. Está amarrado no nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar com medo, meu irmão, de nada. Deus te chamou, me chamou para vencermos em frente, e você vai vencer no nome de Jesus. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Se você não enfrentar, o pior está por vir. Não, mas o problema que eu estou passando é grande. Se você não enfrentar, o pior está por vir, porque é o que o diabo quer.
Se você abrir sua Bíblia, volta comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. É porque eu quero falar um pouquinho sobre isso, para fortalecer, porque aí você vai sair daqui fundamentado na palavra. Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20, no verso 8. Aqui era, no capítulo 20 todo, é Deus orientando como que era a mobilização do exército, das pessoas para irem para a guerra. E aí no capítulo 20, no verso 8, fala assim: os oficiais estavam lá definindo quem iria e quem não iria para a guerra. E aí no verso 8, ali no 6 e 7 ele já tinha definido algumas coisas. E no verso 8 ele fala: os oficiais continuarão a dizer ao povo: qual é o homem medroso e de coração desfalecido? Volte para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Olha aqui para mim. Isso é algo natural, era uma guerra, mas isso tem um fundamento espiritual. É como se Deus dissesse: pessoa medrosa, ela estraga um grupo de pessoas. Pessoa medrosa, ela tá ali se alimentando de tudo que o mal quer, e ela está paralisada, e ela não enfrenta. Então até na guerra, era a orientação, olha, se você não quisesse ir para a guerra naquela época, era só você falar assim: ó, eu sou medroso. Misericórdia, Deus não te chamou para ser medroso. Deus quer que você vença, e vença no nome de Jesus. Quem era? Aí imagina a cara daqueles homens que aceitava o medo. Aí o comandante, né? Ali os comandantes dos exércitos e tudo mais lá, e Josué e todo mundo, e Moisés e todo mundo, e falava: ó, quem for medroso, volte para casa. Agora eu fico visualizando, vendo homens saindo assim, indo embora. Que vai ser de uma pessoa dessa? Isso aqui não é só para homem, não, para homem e mulher. O que vai ser de uma pessoa que vive com medo? O que vai ser? Aí vem para a igreja, ora, mas vive com medo. Deus não quer que você seja escravo do medo. Quem toma posse dessa palavra, Deus não quer que você seja escravo. Não deixe o medo te paralisar por nada, no nome de Jesus. E ainda vamos mais longe. Abra lá no livro de Apocalipse. Você fala assim: bispo, mas tem isso aí? Tem. Mas é assim mesmo? É. Deus falou isso mesmo? Falou, meu irmão, vai lá. É Apocalipse capítulo 21, olha o que está escrito. A hora que a gente lê um negócio desse aqui, a gente fala: medo é um trem que vem do inferno. Medo é um trem que vem lá do mal mesmo, lá do buraco do inferno, meu irmão, para prender a pessoa. Olha o que está escrito aqui, Apocalipse 21. Aí Deus está falando algumas coisas, né? No verso 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha aqui para mim, Deus está dizendo: quem vencer, e não está falando de pessoa medrosa, porque medroso não vence. Quem vencer será meu filho, e eu serei o seu Deus. Olha que coisa interessante. Aí no verso seguinte, olha o que Deus fala: mas quanto aos o quê? Medrosos. Presta bem atenção nisso, olha aqui no verso 7. Quem vencer, o que está escrito? Eu não estou enxergando, peraí. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, logo em seguida Deus fala: e os outros, e outros, e outros, e outros. Vamos ler, né? Até interessante a gente ler isso aqui, faz muito tempo que a gente não lê isso aqui. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte, e tem uma partezinha para essa pessoa, né? Tem um bocadinho para ela. Onde vai ser? Será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Inclusive Deus coloca no mesmo patamar medrosos. Como que Deus está dizendo: olha, eu quero uma geração de filhos que vão herdar todas as coisas, e eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os medrosos não podem participar disso, porque estão paralisados
debaixo de um espírito maligno de medo. Quem quer quebrar isso da sua vida no nome de Jesus? Então, a partir de hoje, não permita mais, não deixe o medo ficar te aprisionando. Eu poderia ir citando várias coisas. Não deixe o medo te aprisionar não, meu irmão. Não deixe o medo, não fica lá dentro do seu casulo. Os discípulos estavam, dentro da casa, com a porta fechada, escondidinho lá dentro, caladinho, todo mundo quietinho, nem espirrava. Se alguém espirrasse lá, estava no sal. Nem espirrava, porque senão os romanos ouviriam e iriam prendê-los. Ficava todo mundo caladinho lá dentro. Não é isso que Deus chamou a mim e a você. Mas eu imagino Jesus falando assim. Aí Jesus, ele já tinha morrido, Aí Jesus aparece lá dentro da casa. Eu não vou ler não, mas Jesus aparece lá. Vamos falar o lado humano assim de Jesus, o lado humano. Imagina ele olhando, falando assim: que é isso? 3 anos e meio com esse povo, ensinando, treinando, mostrando, eles vendo o poder de Deus. Chega aqui, tem uma cambada de homem trancado, com medo. Tanto é que logo em seguida Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, e aí Jesus fala: vocês vão receber o Espírito Santo. É como o Átila diz no início, para ver se quebra esse medo de vocês, para vocês serem livres. Quem quer receber de Deus nessa noite? Então é importante demais. Grava o texto que eu li lá atrás. O povo de Israel tinha visto todos os milagres, todos os sinais de Deus, mas de repente, diante do Mar Vermelho e Faraó atrás, o povo de Israel estava paralisado de medo. E Deus fala a Moisés: por que esse povo está clamando? Está errado. O espírito do clamor deles é totalmente errado. É um clamor de medo, é um clamor de gente medrosa. Diga para esse povo marchar, diga para esse povo movimentar. Se você quer vencer o medo, movimente, faça alguma coisa, comece a agir naquela direção. Não, mas eu não consigo. Vai lá, tenta, e você vai perceber que quanto mais você tentar, mais fácil aquilo que era impossível vai se tornando, menor o gigante vai ficando, e você vai vencer no nome de Jesus. Deus chamou uma igreja de pessoas corajosas, de pessoas que têm coragem, como disse o apóstolo lá no início da pandemia, no mundo de insegurança, no mundo de preocupações, de incerteza, no mundo em que ninguém tem uma segurança, ninguém tem uma coragem, ninguém tem uma ousadia. Precisa do quê? De uma igreja corajosa, uma igreja valente, uma igreja que anuncia: olha, Deus vai operar e vai te abençoar no meio dessa crise, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse instante, nós vamos orar. Então não importa o que você esteja passando, não importa o seu problema, não importa a sua luta. O que o diabo quer é que você fique paralisado, e o que Deus quer é que você saia do barco, assim como Jesus falou para Pedro. Pedro estava lá no barco. Quem vai pular de um barco no meio de um mar? Ninguém. O medo não deixa, nem eu nem você, a gente fica lá com medo. Mas Jesus falou para ele assim: então desça do barco e venha até o meu encontro. Ou seja, vença o seu medo e você vai andar sobre as águas. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você nessa noite. Quero que você feche seus olhos, fale com Deus, aproveite esse momento. O Espírito Santo pega sempre esses momentos, ele age sempre nesses momentos, onde tem a palavra, terminou a palavra, e a gente começa a orar. Então o Espírito Santo está aqui, para quê? Para colocar essa semente de coragem no seu coração, para colocar essa semente de ousadia, de fé, de intrepidez. O Espírito Santo de Deus está aqui para derramar uma unção de poder sobre a sua vida, para você sair daqui hoje dizendo: eu não vou ficar amedrontado, eu não vou ficar paralisado por causa do medo, eu não vou permitir que o medo me aprisione, eu não vou permitir que o medo aprisione a minha fé, como estava aprisionando os discípulos, como estava aprisionando os judeus ali diante do Mar Vermelho. Eu não vou ficar escravo
escravo, eu não vou ser escravo do medo. Levanta as suas mãos, ora um momento, antes da gente cantar, ora um momento, profetiza sobre a sua vida, fala: eu não aceito o medo me dominar, nem hoje, nem amanhã, nem em nenhum momento. Eu vou vencer toda a situação de medo, eu vou vencer tudo aquilo que o inimigo tem colocado contra a minha vida, eu vou vencer todo o diagnóstico negativo, toda previsão pessimista, tudo aquilo que é expectativa ruim, eu vou vencer, porque eu não vou ser escravo e não vou ficar